Gênesis primeiro. Gênesis primeiro. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém? Quem achou? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu creio em Jesus, que o Senhor ainda vem nos abençoar, meu Pai, através da Tua palavra, que nós venhamos escrever no coração, engrandecicidamente, Senhor, que não venham falar de mim, mas sim pelo poder do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, que o Senhor tenha abençoado através do louvor, e eu creio, meu Deus, que até nós sair daqui, Senhor, nós vamos sair daqui abençoado, vamos sair daqui renovado, vamos sair daqui cheio, meu Pai, nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, né? O que Deus está querendo dizer conosco nesta noite? Que o texto vai te mostrar que Deus, em toda a sua soberania, criou o céu e a terra. E Ele é o ser além de todas nossas, consequentemente limitado e incapaz de entender plenamente o seu agir. Porque o agir não é do ser humano, mas o agir é do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, muitas vezes, não compreendemos bem o processo percalços que enfrentamos em nossa história. Entretanto, precisamos saber que nada foge do controle do Pai, que fez o céu e a terra diante de nossas vidas. E aqui Jesus diz que às vezes nós passamos por muita dificuldade, que naquele momento a gente não compreende, mas com o passar do tempo percebe que Deus estava comigo e contigo e tinha tudo no controle de suas mãos, né? Porque a palavra de Deus diz: se Ele formou o céu e a terra e houve luz, Ele diz: teve luz. Então, irmão, o que nós profetizamos na nossa vida? Que mesmo nós passamos dificuldade, nós temos que profetizar que tudo está no controle de Deus e tudo passa diante dele. Aleluia. Porque nós não vai ficar o tempo todo na tempestade. Deus uma hora vai cessar. Então tudo que nós passamos é experiência do Senhor. E às vezes nós queremos se desesperar. Só que tem momentos de alto e baixo diante do Senhor. Então a gente temos que crer que Ele está no controle. E Ele é o Deus que fez o céu e a terra e maneja todo com as mãos dele. Então o que Deus quer dizer? Que Ele está manejando, Ele está no controle do que você esteja passando e tem entregado na mão do Senhor. E Ele está manejando porque Ele está no controle e Ele estará no tempo certo. Aleluia. E aí Jesus diz, e aqui diante do Senhor, que passado o tempo, aqui muita dificuldade, que naquele momento a gente não compreende, mas no passar de tempo percebe que Deus estava comigo, contigo e tudo no controle. Por isso aprendemos que não cabe a nós questionar os planos de Deus. Pois a gente quer de uma forma. Tem coisas, irmão, que Deus coloca em nós em certos lugares, em certas situações, para que nós venhamos ter experiência de Deus
certas situações e achamos que nós não vamos conseguir, mas ali precisa de um manejamento de como você fazer, porque tudo está no controle do Senhor. Mas tem coisa, igualmente quando a gente está no serviço, e às vezes a gente pensamos que nós não vamos dar conta. E às vezes, não é que se nós pensar que nós não vamos dar conta, e ali nós temos que ter um manejamento de como nós temos que fazer para que não venha atrapalhar, mas que nós consiga fazer aquele trabalho. Não é assim? Não é que Deus não está no controle, é que às vezes Deus permite para que nós venhamos manejar. Irmão, teve um dia, Deus está mandando falar, eu vou dizer aqui, que eu tive que limpar 3 agências em um dia. E o patrão falou assim, vamos ver. Irmão, todo mundo olhou para a cara do outro, e nós olhávamos para a cara de um, para a cara de outro, será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir? E aí o que acontece? Só tinha 4 funcionários. 4 para 3 agências. E o homem queria pronto naquele dia. E aí todo mundo se apavorou. E eu falei assim, Senhor, se tu deu, porque nós somos capazes de terminar. Se isso é um processo que nós temos que passar, nós vamos ter que manejar aí e fazer. Aleluia. Irmão, nós imaginamos não sei como. Eu sei que terminou o dia. Eu sei que nós conseguimos limpar. Conseguimos terminar. E ainda o patrão ainda disse assim, como pode? Irmão, nós temos que manejar. Mas primeiro colocamos o Pai na frente para dar graça e força que naquele dia nós achamos que nós não ia conseguir. Mas conseguimos vencer porque nós entregamos na mão de Deus. E quando nós entregamos, nós pensamos como que ia fazer, como isso, como aquilo, e conseguimos terminar, irmão. E depois nós olhamos para a cara do outro como aquilo. E eu disse assim, não entenda o que Deus deu na nossa mão, é o que Deus isso. Eu sei que Deus permaneceu, eu sei que depois disso, nós ganhamos nossa caixinha, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia, por ter dado graça de nós ter terminado, né? Porque Deus deu estratégia como nós manejar a situação, né? E o que Deus diz, né? Que aqui, por isso aprendemos que não cabemos nós a questionar os planos de Deus. Pois no fim descobrimos que até mesmo nas lutas que enfrentamos, são importantes para forjar nosso caráter e nos preparar para um futuro promissor. Aleluia. Porque tem coisas que nós manejamos e tem coisas que Deus ensina a nós a manejar. E aí Jesus diz que sabemos que os problemas não é grande demais para que Deus que criou todo o universo, pois nada foge das mãos do Senhor. E temos a às vezes de buscar, de ter o controle, às vezes da situação em nossas vidas, mas com Deus é diferente. Ele nos pede às vezes para nós descansarmos e confiar. Aleluia. Aleluia. Que nós vamos descansar nesta noite. Vamos descansar, confiar no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso piloto. É igual nós dirigimos um carro. Quando nós dirigimos um carro, nós não dirigimos só. Porque se tu está no guidão ali dirigindo, é Deus que está ali te pilotando. É a mesma coisa. É Deus que é o piloto nosso e é Deus que é a nossa direção diante das nossas vidas. E quando nós entregamos, nós temos que descansar. Porque quando nós descansamos, Deus sabe que nós estamos confiando e ali a vitória é grande. A
vitória é concedida pela mão de Deus. Glória a Deus. E aí, quando nós descansa, esse dia eu estava e eu falei assim: eu vou descansar, Senhor. Eu vou descansar. O Senhor vai entrar nessa situação, o Senhor vai entrar nesse barco, o Senhor vai tirar, o Senhor vai entrar, vai tirar e vai fazer o teu mover. Eu fui dormir, descansei, irmão. Quando foi no outro dia, eu falei assim: Jesus, antes de amanhecer, eu quero o meu sinal. Quero o meu sinal. Irmão, quando eu levantei de manhã, Deus falou assim: toma aqui o teu sinal. Tu não pediste, tu não profetizou que eu estaria no teu barco, eu estava no controle, que era para mim fazer o mover nesse mar. Eu fiz ao meu sinal. Já entrei, porque tu descansou, porque se tu não tiver descansado, eu não ia entrar, porque tu estava para lá e para cá. Mas quando tu profetizou que descansar, e aí é onde eu vi. Aleluia. A tua fé e a tua confiança. Glória E a é Deus. isso que Deus quer nesta noite comigo e contigo. De parar de andar para lá e para cá e chegar e profetizar. Profetiza. Aleluia. E diz: Senhor, eu vou descansar. Só vai entrar ali daquela causa. Tu vai entrar naquele lugar. Tu vai entrar ali. Tu vai consagrar. E o poder e a glória do Senhor. E eu só vou testemunhar, porque a glória é tua. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, Ele faz, irmão. Ele faz. E aí Jesus diz que aqui pede para que nós descansamos e confiamos em seu agir. Porque às vezes, talvez você já tenha buscado diversas maneiras. Às vezes, no devido problema ali, começa a gente achar que não vai conseguir. Se nós olharmos o tamanho do problema, é igualmente quando a gente vai fazer uma faxina. Se nós chegar lá e dizer assim: não vai dar a casa virada. Se chegar lá e falar assim: eu não vou conseguir fazer a faxina, então vai conseguir mesmo. Você vai rodar para lá e para cá, não vai. Não. Você tem que saber por onde começar. Se você vai começar pela cozinha, se você vai começar pela quarto, e ali vocês vão ver. Porque, irmão, se nós olhar diante da presença de Deus, cada detalhe que tu arruma a tua casa é a tua mente. Cada lugar que tu limpa na tua casa, se tu limpa ali a casa, tu lá vai arrumar o guarda-roupa, tu vai limpar, é ali, diante da palavra de Deus, que é como está a tua mente, como está o teu coração, como que está a sua vida, e ali Deus está vendo. Deus está vendo, porque é o modo da tua casa, que é o modo que tu está. Se tua casa está ali, todo revirado, como que está a tua vida? Está a mesma coisa. Está a mesma coisa. É a mesma coisa quando nós ali não conseguimos fazer nada diante do Senhor, que desanima, às vezes não quer fazer nada dentro de casa, ali se torna como você está mostrando que você está vazia, espiritualmente. Você está vazia, que você não tem força e não vai conseguir fazer nada. Ali, se olhar pelos olhos espirituais de Deus, está como se fosse vazia. E não é isso que Deus quer nós no dia a dia. Deus quer que a gente venha se encher e consciente, tendo ali a disposição de fazer diante de Deus. E aí Jesus diz que talvez a gente tenha que buscar diversas maneiras, uma solução para o seu problema. E suas forças ali já estão esgotadas. Mas hoje Deus deseja nos ensinar simplesmente confiar e fortalecer e se relacionar com Deus. E não olhar. Porque tudo nós temos que pedir a Deus para nos consagrar. Glória a Deus. Nós temos que pedir que Deus consagre o nosso salário. Nós temos que pedir que Deus consagre a nossa casa. Que Deus consagre a nossa vida. Consagra a família. Consagra ali. É assim, irmão. Para que Deus venha consagrar em tudo diante. Então a gente tem que profetizar. A gente tem que falar. Tem que ter ficção com Deus. Tem que ter relacionamento. Não importa de passando. Fala com teu Deus. Fala com Ele, que
Ele vai te ouvir, Ele tem te ouvido, Ele tem te visto diante da tua vida. Glória a Deus. E às vezes nós não sabemos trabalhar dele. Aleluia. Às vezes nós queremos dessa forma. Às vezes acontece uma coisa na nossa família. Ai, Senhor, mas por que aconteceu isso? Mas não é da nossa forma. É da forma. Às vezes Deus, às vezes dá um susto para poder ir para os caminhos dele. Às vezes Deus gera situação para ir, para ter um relacionamento com Ele, buscar, falar com Deus. E aí Jesus diz que aquele ensina a nós fortalecer em seu relacionamento com o Pai, dia após dia. Então todo dia Deus quer que nós venhamos se relacionar. Quando ele acontece situação, é para chamar nossa atenção, para que nós venhamos falar com Ele. Venhamos ter relacionamento com Ele. Falar, peraí, Senhor. O Senhor quer que eu vou lá orar? Quer que eu converse? Conversa, irmão. Conversa com Deus. Fala com Jesus. Tem lá um relacionamento particular no seu quarto. Às vezes está no serviço, vai lá no banheiro. Eu vou tirar 10 minutos, chega lá no joelho e fala, Senhor, entra nessa tempestade. Aleluia. Porque eu creio nas tuas forças, eu creio no teu poder. O Senhor é o meu piloto, o Senhor é a minha direção. E eu creio nisso. E você vai ver, irmão. É. Sério. Deus, Ele faz. Eu digo porque esse dia Deus fez coisas que, ó, que Ele falou assim, já deu sinal. Já deu sinal. E ali eu pedi, eu profetizei, falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu sou filha do Senhor. E eu profetizo isso, profetizo aquilo. É isso que Deus quer que nós fazemos. E descansar e confiar que tu vai conseguir diante do Senhor. Glória a Deus. E aí Jesus diz, como o Pai diz após dias, e sabeis que absolutamente nada foge do seu controle. E aí Jesus diz, descansa no Senhor. E em sua palavra que diz, provém e veja como o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. A gente tem refúgio. Quem é o nosso refúgio? Jesus Cristo. É Ele que é o nosso refúgio. É Ele que nos fortalece todo dia. É Ele, irmão. Então a gente temos que aprender a descansar. Às vezes tem coisas que às vezes vem situações para às vezes nos torturar, para ali a gente se abalar. Mas se nós sabemos o Deus que nós servimos, se nós sabemos esse Deus, que Ele é o Criador do céu e da terra, como diz aqui, que Ele é o princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então é Ele tem o controle, Ele que maneja a terra, Ele que tem o poder de manejar tudo isso aqui. Se Ele manejasse tudo que Ele fez, só que é por etapa, irmão. É por etapa. Tem coisas que aqui nós já recebemos. Tem um dia que nós vamos estar ali, vai ter um dia que vai estar a bênção, vai ter um dia que é prova, e todo dia vai ter prova. Todo dia. Nós vamos passar por uma luta, por uma prova, nem que seja pequena, nem que seja um pouco maior, nem que seja média, mas não é por eternamente, não. Uma hora Deus vai cessar, uma hora Deus vai entrar, vai fazer o mover, mas a gente tem que olhar pela visão espiritual. É igual quando você faz uma planta de uma casa, você não vai fazer a planta, ali não tem a planta, depois da planta não vai botar em prática. É a mesma coisa. Se olhar o que Deus faz com nós, botou fôlego de vida, botou ar para nós respirar, assoprou, deu Espírito para nós, e nós não estamos aqui de pé. Então, se Ele tem o controle, sabe manejar o barco,
se preocupar. A gente tem que descansar. Então Deus quer que essa noite nós descansemos. Deus quer que a gente venha descansar e saber que o Senhor, em sua palavra, diz que bem-aventurado o nome que nele se refugia. Vamos se refugiar nesse Deus. Vamos refugiar nele, que ele vai dar a vitória, que ele já deu a vitória para mim e para você. Porque tem gente aqui que pediu um sinal. Tu pediu um sinal e Deus está falando que vai dar o sinal. Tu pediu a Deus um sinal e Deus está dizendo, está respondendo que Ele vai dar um sinal e tu vai saber que é Ele. Aleluia. Tu vai saber que é o Deus que tu serve, mas profetiza. Aleluia. Profetiza. Chega nesta noite, nós também não. Fala, Senhor, profetiza hoje na minha casa, que tu vai fazer o mover aqui. Não importa o mover que tu vai manejar, mas é o Senhor que está no controle, e eu vou descansar, e eu sei que o Senhor vai fazer o seu mover. Aleluia. E a minha vitória já é grande, já sou vitorioso, porque só o Senhor já está na minha vida, o Senhor está na minha presença, já é o vitorioso, eu já sou vitorioso. Aleluia. E tu vai ver a glória de Deus descer. E tu verás a vitória que é grande e maior nessa terra. Que Deus tem para mim e para você, irmão. Aleluia. Sai daqui dessa noite. Sai daqui com o coração cheio, renovado com essa palavra. E tu verás a glória de Deus na sua vida, na sua casa, em tudo. Eu digo porque eu pressenti esses dias e Deus falou. E deu sinal. Foi, Deus deu sinal. E assim que Deus trabalha. Quando pensar que não, já cessou a tempestade, já cessou o mar, Deus já moveu, e tu aí vai glorificar e vai ter a grande vitória sua na tua vida. Aleluia. Essa é a palavra dessa noite, não sai daqui com a vitória dessa palavra, amém, igreja? Salva de palma para Jesus, amém? E vamos orar a Deus.